Ainda faltam sensivelmente 2 semanas para começarem os debates para as presidenciais, mas André Ventura tem-se adiantado, não só na CNN como agora na RTP. Teve um debate no dia de ontem com o jornalista, apesar de tudo um bocadinho mais intenso e com um bocadinho mais de nível do que os comentadores da CNN, que apesar de tudo este fez perguntas, apertou com o candidato político e isso é bom, é importante, espero que se faça, não é por ser André Ventura que tem que ser menos apertado, acho que, enfim, que se faz bem em apertar o candidato, mas foi apesar de tudo com um bocadinho mais de nível, mas acabou por ser um debate também. Vamos ouvir André Ventura e Vítor Gonçalves e faremos uns comentários. O senhor assume-se como católico praticante e já foi filmado a rezar em igrejas. Como é que concilia essas suas convicções sobre a imigração com as posições da Igreja Católica sobre este tema? Eu vou-lhe recordar uma frase que o Papa Leão XIV, no mês passado, numa homilia, disse: os barcos que procuram avistar um porto seguro não podem e não devem encontrar a frieza e indiferença ou o estigma da discriminação. O senhor não é sensível a estas palavras do chefe da Igreja Católica de que o senhor faz parte? Uma coisa é os que avistam a costa europeia porque estão a ser perseguidos, porque estão a ser torturados por vários motivos religiosos, políticos, etc. Aqueles tipos que foram ter à costa do Algarve, de barco, não estavam a ser perseguidos por ninguém. Aquelas pessoas? Estavam a fazer cidadãos. Imigração. Não são cidadãos. Não são cidadãos de Portugal, Vítor. Não são cidadãos de outro país qualquer, que vieram ilegalmente para Portugal. Agora, só comentei a sua palavra. Agora veja a minha palavra. Ilegalmente. Este comentário do Vítor Gonçalves, que choraminguice. Tipos. Quer dizer, eu chamo tipos aos meus amigos, literalmente. Quando estou na brincadeira com eles, chamo-lhes tipos. Ou aqueles tipos, às vezes quero descrever alguém, aquele tipo que tinha esta cor de cabelo, que tinha vestido aquela t-shirt. Vítor Gonçalves, para lá com a choraminguice, que honestamente, esta conversa da falsa empatia e deste humanismo zeco da treta, que não é nada mais do que a sinalização de virtude que tentam fazer aqui, porque isto é uma forma de tentar sinalizar a virtude perante o povo português. Olhem para mim, sou muito virtuoso, porque chamar tipos a alguém é ofensivo. Não, quer dizer, não é nada ofensivo e, portanto, é uma choraminguice do Vítor Gonçalves. Sobre o Roberto Sará. Roberto Sará, por exemplo, que foi candidato a Papa, vamos dizer a coisa assim, também tem posições sobre a imigração, que o Vítor Gonçalves optou por não falar sobre elas. Não fala sobre elas porquê? Ainda recentemente, há uns dias, vi um comentário do Roberto Sará em que ele diz que o Ocidente tem que ter cuidado porque os bárbaros já estão dentro das fronteiras. A propósito de, enfim, acontecimentos históricos que toda a gente conhece e que não vale a pena aprofundar. Não é? E, portanto, não compreendo porque é que o Vítor Gonçalves optou por citar apenas uma forma de, enfim, de ver a imigração dentro da Igreja Católica, que nós todos sabemos que não é unânime. Não é? Portanto, o Papa Francisco não é o mesmo que o atual Papa, em várias circunstâncias e em várias formas de ser Papa. Os Papas não foram todos iguais, certo? Portanto, efetivamente, quando o Papa diz alguma coisa, tem autoridade, tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, sem dúvida nenhuma, é o Papa, caramba, por amor de Deus. Agora, vamos ser honestos, o Papa Francisco não é igual a este Papa. Da mesma forma que outros papas anteriores não eram iguais a este Papa. E, portanto, há outras visões sobre a imigração dentro da Igreja que Vítor Gonçalves optou convenientemente por deixar de parte. Ouça o cardeal Roberto Sará, por exemplo, sobre a imigração. Vai ficar surpreendido. Ou talvez não, se calhar até saiba e esteja a ser desonesto. E, portanto, não há esta questão da discriminação neste tema em específico. É conversa fiada e os imigrantes serem colocados no mesmo saco do que os refugiados é demagogia. Honestamente, é demagogia. Portanto, não são uma e a mesma coisa. Os tipos, dizendo mesmo, os tipos que foram dar à costa portuguesa vieram de Marrocos, salvo erro. Marrocos não está em guerra. Portanto, são refugiados de Marrocos como? Exatamente. Não são. Lá está. Vamos ouvir a segunda parte. Que é uma palavra que está a desvalorizar outras pessoas. Eu acho que as pessoas compreendem isto que eu vou dizer agora. Nós, quando temos uma casa, temos portas, temos um portão, temos portas e janelas. Quando deixamos de ter portas, janelas, deixamos de ser uma casa. Passamos a ser um terreno a céu aberto onde todos podem usar e abusar. O serviço de saúde dos portugueses não é para usar e abusar. As casas que há... Já repetiu esse argumento. Deixa-me terminar, por favor. As casas que cá temos não são para usar e abusar. A nossa segurança social não é para usar e abusar de quem nunca descontou em Portugal. E, portanto, para todos aqueles que dizem, francamente, deixa-me ser... Não, é que se não faz uma pergunta, não consigo responder. Eu só estou a corrigir alguns pontos. Na verdade, os imigrantes que estão a trabalhar descontam para a segurança social. Descontam, mas também recebem. Também descontam e recebem. E usam casas, e usam segurança social, e usam saúde. Não vamos também fantasiar as pessoas. Vão aos serviços de saúde, enchem os centros de saúde,
enchem os hospitais, usam as casas, e as públicas e as não públicas. Não vamos fantasiar. Chega de fantasiar, passaram 50 anos. Estamos a fantasiar, Passamos 50 anos. Então estamos a ser verdadeiros. Agora deixa-me dizer isto, é que, desconto, que eu quero dar uma mensagem às pessoas. Posso dar esta mensagem, que é esta. A todos aqueles que acham, sendo católicos ou não sendo católicos, que nós devemos receber toda a gente que precisa, toda a gente para vir usar o nosso serviço de saúde, as habitações, toda a gente que quer vir usar a nossa segurança social. Eu tenho uma mensagem. Metam-nos nas vossas casas. Porque o país não pode aguentar mais estar só a receber pessoas que nunca descontaram, e os nossos cá, e os nossos idosos, e a nossa classe média não tem acesso nem à habitação, nem à saúde, nem à segurança, nem a nada. Acho que é justo dizer isto. Isto não tem a ver com ser cristão. Vamos avançar. Isto tem a ver com ser português. Quer dizer, a minha responsabilidade é com os portugueses. Eu represento os portugueses. Este foi um dos momentos mais intensos da entrevista e por isso é que eu acabei por trazer. Apesar de tudo, achei que foi uma entrevista mais bem conduzida do que por Pedro Costa e Francisco Rodrigues dos Santos. Francisco Rodrigues dos Santos, inclusive, bloqueou-me no Instagram quando eu fiz uma história ridicularizando a sua prestação miserável no CDS, que levou a que o CDS, pela primeira vez em 47 anos, não tivesse representação parlamentar. É o que é, as coisas são o que são. Os treinadores de bancada, quando são jogadores mesmo, às vezes não jogam assim tão bem. Mas enfim, a questão não é essa. Agora, olhando aqui para esta situação, se nós permitimos que toda a gente entre, mesmo que estejam todos a trabalhar, mesmo que todos dentro da legalidade, se não colocarmos limites quantitativos e que tornem os números da imigração algo razoável, os imigrantes quando chegam adaptam-se a quê? É que dizemos, tem que se adaptar às nossas regras e tal. Se começar a haver uma maioria de outras culturas predominante que começa a ter poder legislativo e executivo, vão se adaptar a quê? Vão se adaptar à cultura das pessoas que estiverem em maioria, que é a cultura predominante. Porque evidentemente que o multiculturalismo não funciona. Já fracassou, tem que haver uma cultura predominante, é evidente, é a nossa cultura, são as nossas tradições, é a nossa língua e, portanto, os números da imigração têm que ser reduzidos àquilo que é razoável. 15 a 20% da população residente não é razoável. Eu sei que isto, enfim, choca algumas pessoas. Mas e os que estão legais? Tem que se alterar as regras. Há legais que não estão a trabalhar, que estão a cometer crimes e que francamente não deviam ter entrado, e há muitas pessoas que vão ter que voltar ao seu país. E, portanto, não há qualquer tipo de falta de humanismo em dizer-se que não podemos receber toda a gente, que mesmo que em circunstâncias de legalidade há números aceitáveis e há números inaceitáveis, eu da minha parte não quero impedir que toda e qualquer imigração esteja presente em Portugal. Eu quero que a imigração volte a ter números razoáveis, sem prejudicar a coesão social, a nossa identidade e as necessidades económicas. Há muitas pessoas que entraram sem sequer vermos o registro criminal delas, nomeadamente pela mão do António Costa, pela questão da manifestação de interesse, que foi um regime que todos nós sabemos a barracada que deu, perdoem a expressão, e portanto, no fundo, é um bocadinho isto. Fala-se também muito os benefícios para a segurança social. Nós não sabemos os verdadeiros benefícios, desde logo porque não sabemos os verdadeiros custos da imigração nos serviços públicos, se temos alguma noção do custo da imigração no mercado da habitação, porque é evidente que se nem as cidades que mais constroem casas na Europa conseguem aguentar este fluxo de imigração, muito menos cidades como Lisboa, Porto, etc. aguentariam. Cidades na Alemanha, que são das que mais constroem na Europa, não conseguem aguentar esta procura criada artificialmente pela imigração em massa conduzida pelos burocratas de Bruxelas e, portanto, no meu entender a questão é muito simples. Os números têm que voltar a ser razoáveis. Não é razoável termos 15 a 20% da população residente, estarmos a ser substituídos na nossa própria casa e a cultura predominante não ser a nossa. E, portanto, a cultura que tem que imperar em Portugal é a cultura, as tradições, a língua portuguesa. Não gostam, têm um bom remédio. Os números têm que voltar a ser razoáveis, a coesão social não pode estar colocada em causa, muito menos a nossa identidade. E, portanto, no fundo, é um bocadinho isto. Números razoáveis, identidade nacional, coesão social e necessidades do mercado e talvez por esta ordem, honestamente. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.